Estamos de volta, meus queridos, isso mesmo, mais uma aula, e essa aula, 2.1, prof? Sim, na aula 1, lembra? Alguém lembra da aula 1? Na aula 1, meus amores, nós falamos sobre todos os aspectos que serão abordados aqui na NBAZ do primeiro ano, sobre criações. Lembram? Agora, na aula 2, nós vamos falar sobre os processos práticos dessas criações. Dá uma olhada lá, meus queridos. Na nossa aula 2.1, vamos falar da mão de obra no campo. Que eu falei que são esses processos práticos. Qual é a caracterização da mão de obra? A mão de obra familiar, as ferramentas rurais essenciais para a utilização no campo e determinadas criações. Então, nessa habilidade, conhecer a importância da mão de obra no campo e as diferenças das ferramentas utilizadas no campo. Então, dá uma olhadinha aí, meus amores, aí, ó, mão de obra no campo. Então, até aí, ó, a caracterização, na grande maioria, quando a gente fala sobre mão de obra, que designa-se ao trabalho manual empregado geralmente na produção e na indústria, mas também pode ser utilizado para se referir ao trabalho de qualquer um dentro de uma determinada empresa. A mão de obra, ela pode estar dividida em mão de obra direta, que é quando o trabalho é diretamente empregado na fabricação de um determinado serviço. Prof, aqui ó, quando a gente vai produção, quando a gente está falando da produção de bovinos, tem várias formas de mão de obra, tanto na elaboração, da implantação e na construção do curral, manutenção do curral, né? Manutenção das cercas ou construção das cercas, construção do aprisco, manutenção do aprisco para a criação de ovinos, produção ou mão de obra para as instalações da suinocultura, as instalações da avicultura e manutenção dessas instalações. Não só a mão de obra utilizada dentro da pecuária, né, das criações para as instalações, como para as suas manutenções, mas também a mão de obra do criador. Como assim, professor? Aquela pessoa responsável por nutrir a sua criação. O senhor mesmo, né, a mão de obra familiar. Como faz a alimentação da ave de postura? Quais são os processos da alimentação da ave de corte, da criação de ave de corte? Alimentação na suíno, na criação de coelho, na piscicultura. Não só a mão de obra da nutrição, mas tem até mão de obra, especialização da mão de obra da reprodução. Porque na hora da reprodução, precisa de uma pessoa que tenha, né, a mão de obra especializada. Porque quando a gente fala de reprodução, vamos dar um exemplo aqui. Reprodução de peixe. Na reprodução, quando você está falando de criação, você não deixa o peixe se reproduzir à revelia. Você seleciona a matriz. Tem toda uma técnica para você tirar a ova, para você tirar o esperma do peixe, todo o processo que é feito a mistura. Quando você vai falar sobre reprodução de suíno, tem toda uma técnica para você, ou você vai fazer as pessoas, muitas pessoas, eu estou contextualizando aqui os conceitos de mão de obra, a gente vai ver cada um deles. O conceito de obra dentro do processo da criação. Você não vai deixar só o suíno cobrir a matriz à revelia. Você faz a seleção da matriz e você tem que mensurar qual é a vantagem, se tem a vantagem econômica de você realizar o quê, professor? A cobertura in natura. Eu falo cobertura in natura quando você deixou o suíno cobrir a matriz, ou você primeiro coleta o sêmen, divide o sêmen em bisnagas, então
Numa coleta de sêmen de um suíno, do cachaço, você dilui para a cobertura de 10 matrizes ou 5 matrizes, dependendo do potencial do seu reprodutor. Então, tem mão de obras especializadas para cada processo de criação. Quando eu falo processo de criação, ou você está falando da reprodução, da nutrição, manutenção da instalação dentro da sua propriedade, tudo isso é mão de obra que a gente utiliza dentro da região rural, tá bom? Da pecuária. Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Então, a mão de obra, aqui como exemplo, indireta, quando o trabalho é realizado em atividades frequentemente indivisíveis. Como o que, professor? Supervisão ou apoio de produção, manutenção de máquinas, equipamentos, limpeza e vigilância. Dentro dessa supervisão, do apoio de produção de manutenção das máquinas, são muito utilizadas dentro do processo de criação para a manutenção das máquinas, do triturador, quando você vai fazer a alimentação do animal. Manutenção aqui, pessoal, quando você vai fazer a utilização da manutenção das máquinas que vão realizar a distribuição da ração da avicultura, que é feito tudo por maquinaria, por corredores, nós vamos mostrar aqui, quando estivermos falando sobre a criação de avicultura de postura, que você pode fazer até o processo automatizado. Dentro do processo de criação da avicultura, é automatizado porque você utiliza a luz, né, intermitente para que de madrugada elas acordem e sejam estimuladas à alimentação. Então tem todo esse processo, essa mão de obra especializada, individualizada, tá bom? Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Na tela. Na tela. A mão de obra qualificada. Na mão de obra qualificada, quando o trabalho possui formações específicas em determinadas áreas, garantida através de cursos técnicos ou de graduação ou pós-graduação. Qualificada como assim, professor? Mão de obra qualificada, galera, olha só. Aqui, o tio está falando de forma geral, básico. Mas aí você tem interesse, né? Aqui pro tio, professor, você está falando sobre mão de obra e tem determinadas mãos de obra, você fala assim, mão de obra qualificada. Me interessei no que o senhor falou aí sobre reprodução. Por exemplo, aqui a minha criação de suíno, eu deixava, né, o porco lá, ele cobria a porca, ela prenhou. Só que aí eu me interessei, eu quero buscar mais. Aí você faz um curso técnico, ou um curso FIC, ou um curso específico para uma determinada prática, que é a inseminação. Aí você faz um curso de inseminação, ele específico. Claro que você pode fazer um curso técnico, né, que leva 3 anos, 4 anos, uma graduação, uma pós-graduação, mas tem cursos específicos, né, de curta duração, mas que são intensos, como uma inseminação artificial que você vai implantar dentro da sua propriedade. É específico, que tem técnica, é direcionado para um determinado processo. Aí dentro da inseminação já tem um curso de você verificar o processo de melhoramento genético. Como assim, professor? Inseminação já não é um melhoramento genético? A escolha da sua matriz. Quais são as características que têm que ser observadas, características externas. A gente fala, qual é o fenótipo? Quer ver uma coisa engraçada, galerinha? Quando a gente fala de mão de obra específica ou qualificação de curso. Exemplo, uma das coisas que você tem que nós vamos ver nas nossas aulas, né? Mas hoje, como a gente está falando, durante o nosso andar aqui, nós estamos falando sobre o processo de criação e formação de mão de obra especializada. Eu vou dar um exemplo como a gente está falando sobre suíno, mas você pode colocar isso no seu bovino, na sua ave, na sua produção de codorna.
Você está aí com a sua matriz, ó, o exemplo eu estou dando no suíno, mas você está aí com a sua matriz, e na sua matriz você tem que ver quais são as características. Se ela, quando dá a cria, se ela é atenciosa, cuidadosa com os filhotes, a quantidade de filhotes, você tem que ter uma tabela e marcar a matriz tal. Você tem 4 matrizes e ver qual delas dá uma quantidade de suínos, um número de filhotes, e se esses filhotes são homogêneos, se ela alimenta de forma adequada, adequada como? Uniforme, se ela não tem esse processo de doença, se ela não adoece muito, quais são as características que você observa, e isso você vai selecionando ela. Você vai colocar para substituição, selecionando como? Verificar antes de pegar uma dessas crias e colocar para terminação. Seleciona as crias para fazer reposição do seu plantel. Claro que para isso, você tem que ter um controle dos machos. Então tem que ter famílias. Exemplo, dentro da criação de codorna, o mínimo, você tem que ter pelo menos 5 famílias diferentes. Famílias para que você evite o cruzamento de parentesco. Porque dentro das criações, não é que vai nascer aberrações. Vai acontecer o quê? Cai a produção. Não só a produção em ganho de peso, como qualidade, dentro da sanidade animal. Então, a qualificação, a mão de obra especializada, ela é empregada dentro das práticas da pecuária. Tá bom? Lá na tela, meus queridos. Então, a mão de obra no campo, ela tem várias etapas, vários cargos, a importância dessa mão de obra. Cerca de 4 milhões de pequenas propriedades rurais empregam 80% da mão de obra do campo, que produz 60% dos alimentos consumidos aonde? Da população brasileira. Aqui nessa imagem que eu coloquei para vocês, dentro da mão de obra, o que eu quero dizer aqui, ó, vem aqui pro tio. Quando você transpõe isso, pensa assim, eu tenho uma pessoa lá que é responsável por alimentar meu gado. Então, quando a gente fala mão de obra, não é ele realizar a demanda de colocar, não é colocar a comida para o animal, mas é saber das necessidades nutricionais. É como fornecer esse alimento para a sua criação. A forma que vai fornecer. O olhar também daquele criador, o olhar de como ele vai perceber como é que está o seu plantel, para que ele possa observar uma sinalização daquele animal e você pegar e acionar o veterinário, o zootecnista, o técnico. Então não é só alimentar, é aquele cuidado. A mão de obra na alimentação, a mão de obra na reprodução, a mão de obra na limpeza. Quando você está aí, eu estou falando de forma geral, na criação de suínos, lá na creche, a pessoa que está limpando, já alimentou, aí vem a mão de obra, vem uma pessoa, está lá, vai fazer a limpeza. Então não é só saber fazer a limpeza, o material utilizado que não vai agredir nem o ambiente, nem o suíno que está ali dentro. Mas ele tem aquele cuidado, aquela visão, a percepção de qualquer alteração naquele ambiente, ele tem que conhecer qual é o ambiente da creche, qual é o ambiente da criação de ave de postura, como é que é o ambiente da avicultura de corte, em todas as suas fases, para que quando ele observa qualquer alteração naquele ambiente, ocorra então uma sinalização para se ter uma intervenção antes de ocorrer qualquer problema de sanidade animal. Porque qualquer atraso e qualquer descuido, cai a produtividade. Ou abre-se uma brecha para que lá ocorra a instalação de alguma doença, que aí é custo. Não é isso?
aí vai perder até você recuperar o platô do desenvolvimento. Então, sempre, quando a gente fala mão de obra, eu não quero você, estudante, né, os filhos de grandes criadores aqui, ou estudantes que estão pensando assim, é verdade, eu tenho uma área lá no sítio de casa, está ociosa, não está sendo utilizada para produzir nada. Posso até melhorar uma criação de galinha que a minha mãe tem ali. Então, quando eu falo mão de obra, não é o fazer, não é só o fazer, operacionalizar, mas é esquematizar, ter a percepção de como aquele ambiente funciona, para quando você estiver fazendo uma determinada prática, determinado manejo, há uma palavra que a gente sempre utiliza, de quando estamos utilizando um determinado manejo, e quando eu observo a alteração dentro desse manejo, dentro da dinâmica, seja essa dinâmica na criação de bovinos, suínos, jacaré, de peixe, de galinha, quando tem alguma alteração nessa dinâmica, possamos, então, ter uma ação de prevenção, que é a melhor e eficiente processo de se realizar dentro da criação, antes que ocorra, então, um descuido. E quando você observa, aí já tem todo um gasto para recuperar e evitar a disseminação dentro do rebanho. Ok? Lá na tela, meus queridos. Então, a falta de mão de obra no campo, né, através que a gente fala aqui da mecanização das lavouras, vem sendo adotado em maior proporção diante do desenvolvimento de novas tecnologias, que pretendem reduzir custos e aumentam a produção, já que o setor sofre com alta falta de mão de obra. Dentro da pecuária, essas estruturas são necessárias sinalizações, meus queridos. A necessidade de mão de obra é o quê? Especializada. Aqui pro tio. Lembra quando eu estava falando para vocês? Pessoal, aqui para mim, ó. Para mim, quando eu falo sobre mão de obra especializada, isso que falta, isso que a área dentro da pecuária necessita, é aquela mão de obra especializada. Se é especializada, ela é direcionada para determinada prática, para determinado manejo. E aí você vê que dentro da criação de bovino, temos várias práticas, vários manejos específicos. Suíno é outro ambiente. Mesmo que a pessoa fale assim, nutrição, né, dar alimento para o animal é igual para todos? Não, porque o ambiente é diferente, o processo é diferente, o manejo é diferente. Então, cada vez que você está utilizando qualquer prática, qualquer estrutura, não é só realizar, mas é você ter a percepção e observar se aquela dinâmica condiz com o esperado. Ok? Lá na tela, meus amores. Mão de obra familiar. Tem diferença, professor? Vamos aqui dar uma olhadinha. O significado da mão de obra familiar. Pessoas pertencentes ao processo, né, ao agregado doméstico do produtor, que trabalham na exploração, bem como membros da família do produtor, que não pertencente ao seu agregado doméstico, trabalham regularmente na exploração de determinadas atividades. Ponto crítico da gestão da mão de obra do campo é um dos setores mais representativos na economia brasileira. A soma das grandes áreas produtoras do país e na diversidade do clima permite vários tipos de cultivo dentro do Brasil e também da produção. Estabelecida quais delas, professor? A estabilidade não só engloba a agropecuária, a agroindústria, produção de grãos, frutas, laticínio e entre outros, dentro do fator crucial que é a mão de obra rural. Pessoal, dentro desses fatores que nós estamos falando, aqui, ó,
agricultura e pecuária, indústria e geração de grãos, dentro da estrutura agropecuária e geração de grãos, a gente sempre tem que estar lembrando que quando a gente utiliza o potencial do ambiente agrícola. O que isso quer dizer com o potencial do ambiente agrícola, professor? Aqui para o tio. Sempre lembrar, se eu estou fazendo criação aí, o que eu já tenho na minha propriedade que eu posso beneficiar para a minha criação? Então, sempre a gente está olhando o processo de produção de grãos para a produção da sua ração e específica da produção da sua ração. Claro que temos ração para engorda, ração para maternidade, ração para o reprodutor, mas você pode utilizar os recursos da sua propriedade que venha auxiliar na produção da nutrição do seu animal. Principalmente quando a gente fala sobre divisão dos piquetes, né, para pastagens. E utilizar também os outros recursos, porque você não faz só criação, você tem a prática da agricultura. Então, auxiliar esse processo agrícola dentro do processo da pecuária. Né? Não é só as sobras, mas são os refugos, muitos deles não se joga fora, mas se utiliza, se aproveita. Então, dentro dessa perspectiva, tem que ser levado também. A gente chama isso de mão de obra familiar, onde os indivíduos da família têm os seus processos, eu falo processos aqui, mas falo assim, o Joaquim está cuidando das criações de pato, o Joãozinho foi lá auxiliar no processo de limpeza. Cada um tem uma dinâmica, uma prática em desenvolver determinadas atividades agrícolas com maior agilidade. Quer dizer, professor, então as pessoas elas aprendem, mas têm determinadas habilidades inatas. E essas habilidades podem ser o quê? Aperfeiçoadas dentro do processo do conhecimento familiar. Tá bom? Lá na tela, meus queridos. Concorrência de mão de obra. Apesar do alto índice de desemprego no Brasil, o campo repleto de oportunidades. É como a minha amiga Dani Brasil fala. Aonde estão as oportunidades? No campo. Seja em qualquer época do ano, seja em qualquer dificuldade, o campo tem as melhores oportunidades, tendo ou não mão de obra qualificada, mas tem uma determinada mão de obra que é o conhecimento empírico ou o conhecimento regional. A pessoa pode... O que isso está querendo dizer, professor? A pessoa pode não ter uma qualificação, mas a sua vivência. Aqui, meus queridos, a pessoa pode ser que ela não tenha qualificação, mas dentro da mão de obra familiar, ela tem a vivência. Quer dizer, ela tem a prática da elaboração de um determinado manejo. E aquela sua vivência, aquela sua prática dentro daquele manejo, faz com que ela adquira habilidade, seja habilidade funcional, aquela habilidade operacional de desenvolver determinada prática da etapa da criação, mesmo que ela não saiba quais são os conceitos intelectuais, os conceitos que muitas pessoas só adquirem quando vão fazer uma graduação, uma pós-graduação, um curso técnico. Então, dentro da mão de obra familiar, né, as pessoas elas vivenciam, elas não sabem o conceito intelectual, o conceito que a gente chama que a gente só adquire, muitas pessoas só adquirem quando estão dentro de um estudo, de uma graduação ou de um curso técnico, mas ela vivencia, então ela não sabe o conceito, mas ela tem a operacionalização, como desenvolver aquela prática, e ainda tem aquela mão de obra da percepção.
o conhecimento daquele ambiente, como aquele ambiente se comporta, deverá se comportar, e na hora que apresenta qualquer alteração, ele já vem com uma intervenção. E essa intervenção preventiva. Então, isso, quando a gente fala dentro da mão de obra familiar, você não encontra, né, fora em determinadas características do processo industrial, ok? De olho na tela, meus queridos. Então, das atividades mais simples, né, como desenvolver a produção e colheita, né, tem as dificuldades do empregador rural na hora da contratação para a aquisição desses processos dinâmicos. Então, em várias regiões do país, a escassez do trabalho, quer dizer, dentro da zona urbana, possam ter pessoas que não tenham essa dinâmica, essa prática de desenvolvimento das atividades agrícolas. Mas uma capacitação para o desenvolvimento ainda depende muito da atividade rural, da vivência, né? Porque todo o processo, existe todo um processo, mesmo para uma mão de obra, para a construção de cercas, currais, né? Uma instalação de avicultura, a pessoa pode ter o conhecimento. O que isso está querendo dizer? Aqui para o tio, a pessoa tem o conhecimento de construir uma casa, mas a estrutura e as necessidades do galpão de avicultura. As estruturas necessárias de um lanterninho. Muitas pessoas já ouviram falar que não precisa ter um lanterninho aqui na nossa região. Mas esquece que ele não serve somente para a aeração ou a temperatura, mas evitar acúmulos de gases e também acúmulos de matérias que podem prejudicar a respiração do processo de desenvolvimento da ave, que a gente vai ver depois durante nossas aulas, tá? De olho na tela, meus queridos. Ferramentas rurais. Já que a gente está falando de mão de obra, também para a mão de obra, temos especificações das ferramentas utilizadas aqui na área rural. Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas? Olha só, carrinho de mão ideal para transporte, peso e facilita o deslocamento de cargas, que podem ser pesadas ou incômodas. Tem todo um processo até para você realizar isso, né? Muitas pessoas, aqui pessoal, pro tio, até o processo de você transportar, descarregar, por exemplo, muitas pessoas, chegou a ração lá da suíno, vamos descarregar a ração, ou eu preciso levar um material para revolver a cama do aviário. Então, até para você fazer, né, carregar os instrumentos que você vai utilizar para um determinado manejo, né, você tem que ter, até na educação física, movimentos específicos. Não é baixar por abaixar, não é agachar ou levantar ou levar um saco de ração, né, no ombro, porque tem movimentos e ferramentas que vão auxiliar nesse processo, tá bom? Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. E todo esse processo que você utiliza tem as suas características. Exemplo, enxada, muito usada para capinar, revolver covas e terras, além de movimentar areia, argamassa em construções, mas também se utiliza muito para revolver e remoção de cama de aviário. Nós vamos ver em cada etapa do processo. Foice, usada na agricultura e na horticultura, para cortes de pastos, capim no processo de alimentação animal e para a retirada de pequenos galhos e na colheita de algumas culturas. Bota de borracha, muito utilizada também. Sim. Aqui a pessoa fala assim, professor, isso não entra em EPI. EPI é uma coisa, mas não deixa de ser, né? Mas EPI ele é mais específico para uma determinada atividade. Aqui é usado em ambientes de excesso de umidade, lama, calor, que possa conter objetos cortantes ou que haja algum risco, né,
para a operação daquela determinada atividade. Lampião auxilia também, né, uma ferramenta utilizada para iluminar ambientes da fazenda em momentos de alguma emergência. Um produto indispensável no dia a dia, pois ele facilita o seu trabalho e a sua vida e o seu lazer, tornando-se mais tranquilo, visando maior conforto e convivência. Claro que esse processo tem vários modelos e estruturas, né, que são substituídos por como é que é o nome, gente, agora? Lanternas, misericórdia, quase não sai. Martelo de unha. Uma das ferramentas mais populares e indispensáveis em qualquer caixa de ferramenta. Como o martelo de unha, é possível fixar pregos com os lados da sua cabeça e arrancá-los com o outro lado da sua extremidade. Pessoal, aí debutiu, sempre lembrando, viu? Nós estamos mostrando aqui algumas ferramentas que muitas delas são também semelhantes a ferramentas utilizadas na área rural e na área urbana. Isso é um parâmetro que nós estamos usando porque cada processo de criação na pecuária, criação de boi, criação de suíno, equino, avestruz, tem ferramentas específicas. E aí a gente vai falar da especificidade de cada ferramenta dentro de cada criação. Tem determinado, quer ver, ó, aqui nós estamos mostrando de forma geral, mas tem ferramentas, por exemplo, lá na suíno, que você vai fazer o corte, né, para tirar as presas, ou então fazer o processo de castração, fazer o processo de moça, fazer o processo de retirar moça, castração. Como é que a gente fala? Dá uma olhada lá na tela, só para ver se eu lembro aqui rapidamente. Isso aqui, pessoal. São ferramentas para poder limpar o casco, né, do animal. A gente vai ver cada ferramenta específica dentro do processo de criação. Até aparelhos, né, para fazer a debicagem do frango, para fazer também não só o processo de debicagem, como o processo de raspar, né, as laterais nos suínos, como dos caprinos, para evitar então descalque, que a gente fala. Então vai ter ferramenta específica para cada processo de criação, tá? Dá uma olhada lá na tela, vamos continuar aqui vendo de forma geral as atividades. Por exemplo, pulverizador, não só utilizado nas regiões agrícolas, mas também na urbana, né? Que é para combate de insetos, plantas daninhas e qualquer outro tipo de praga. O pulverizador permite o controle de dosagem de produto e aplicação. Só que a gente vai mostrar aqueles outros pulverizadores, tá? Utilizados no intercostal. Serrote, né? Que é utilizado muito para o processo preciso de cortes e movimentos curtos e irregulares, tanto para no processo que provoca desgastes, como o processo de irregularidades no processo da dentina. Trena, utilizada para medição, né? E vai propiciar o processo de construção na hora que você vai fazer a metragem. Meus queridos, com isso a gente finaliza aqui a nossa segunda aula sobre mão de obra especializada, mão de obra familiar e mão de obra geral, quando a gente fala sobre as práticas utilizadas. Mas sempre lembrando, não é só essa mão de obra utilizada que a gente fala a operacionalização dela, mas sim também as atividades, o conhecimento das práticas utilizadas dentro do ambiente da criação. A percepção também é um processo de mão de obra. Deixar claro aqui que a vivência das práticas, a vivência do manejo. Prof, o senhor sempre está falando manejo. Manejo são determinadas práticas específicas dentro da criação animal. Tem o manejo alimentar no suíno. Quando a gente fala manejo alimentar na piscicultura,
são diferentes. A percepção de como você vai realizar a habilidade daquela prática também tem que ter cuidado para que você possa fazer, então, a intervenção necessária, tá? Como forma de prevenção. Mas daqui a pouco a gente volta para fazer aquele bate-bola, jogo rápido, um resumão da aula, e aí a gente entra em detalhes de cada especificações dessas, tá bom? Tchau, tchau, galera. Daqui a pouco eu espero vocês aqui para a revisão.